Boa tarde a todos e todas. Vamos dar início a esta sessão, a mesa 6 do seminário, que vai versar sobre os desafios das estratégias e das políticas ambientais no contexto da bioenergia. Nesta mesa, a temática ambiental aparece com mais força ainda do que já foi tratada anteriormente. E é um prazer para mim, uma honra também, poder presidir a esta sessão do seminário, razão pela qual eu faço um agradecimento à direção do Centro Celso Furtado, aos organizadores do seminário, me privilegiando com a oportunidade de vir aqui, sobretudo para dirigir a sessão. Agradeço bastante. E, mais uma vez, quero ressaltar, quero louvar o trabalho que o Centro Celso Furtado tem feito, não somente para recuperar o pensamento, o grande pensamento, a grande contribuição ao pensamento dada por Celso Furtado, mas também para atualizar esse pensamento em função dos problemas da sociedade brasileira. É um trabalho de grande mérito, que merece todos os nossos elogios e a expectativa de que ele continue, que ele prossiga, inclusive atingindo outras áreas do país, como o Nordeste brasileiro, que tem sido também ultimamente contemplado com a presença do Centro Celso Furtado. Inclusive, este ano é um ano histórico para o Nordeste, porque marca o 50º da criação da grande obra de Celso Furtado, que foi a Sudene. Do mesmo modo que é o 50º ano da publicação do livro fundamental para todos nós que estudamos economia no Brasil, formação econômica do Brasil. Bom, nós estamos diante de um tema, os desafios das estratégias e das políticas ambientais no contexto da bioenergia, que será trabalhado por 3 expositores, o professor Antônio Iores, brasileiro, gaúcho de Passo Fundo, que trabalha na Universidade de Aberdeen, na Escócia. Temos também na mesa o doutor Carlos Eduardo Cavalcante, deve ser meu primo remoto, diretor do Departamento de Biocombustíveis do BNDES. Eu digo que é meu primo remoto porque só chegou um Cavalcante no Brasil, que fundou a nossa família em 1559, em Olinda, justamente no lugar onde eu moro. Então, temos algum parentesco, nem que seja genético. Vamos ter na mesa também o doutor João Norberto Nochang, que é gerente de tecnologia da Petrobras Biocombustível e que aqui está representando o doutor Miguel Rosseto, presidente da Petrobras Biocombustíveis, por motivo de uma audiência com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Encontra-se voltando de Brasília, pode ser que chegue a tempo de participar ainda da sessão. Cada expositor disporá do tempo de 20 minutos e, após as exposições, nós faremos uma rodada de discussão. Já estamos bem avançados na hora, mas vamos aproveitar bem o tempo, certamente, e eu tenho o prazer de passar a palavra ao professor Antônio Iores. Muito obrigado, Chairman. Não. Muito obrigado, professor Cavalcante. É um prazer muito grande estar aqui. Eu quero agradecer a organização do evento. E eu tenho uma razão adicional para agradecer. Uma, pela qualidade dos debates, como nós vimos na última mesa. E a segunda é porque vocês me forçaram a sair de Aberdeen. Vocês não imaginam como Aberdeen é feio nessa época do ano. Então, e vir para o Rio de Janeiro, meus colegas estavam dando risada. Vai trabalhar, uma ova, né? Vai para o Rio de Janeiro. Em segundo lugar, é um prazer muito grande ver esse intercâmbio com a França. A Escócia tem uma aliança perpétua com a França, porque há um inimigo comum, né? Não precisa mencionar qual é esse inimigo. Aí da Escócia com a França. Mas agora, sério, eu tenho alguns slides, mas
eles são mais ou menos ilustrativos. Eu preferi, como o tempo tem sido muito crítico, e também conversando com os senhores tradutores, e eu acho que vai mais atrapalhar do que ajudar. E grande parte desses slides são semelhantes ao que a professora Maria Moraes apresentou, então eu vou pular os slides e vou partir direto para o que eu pretendo fazer, que é basicamente uma reflexão, ou tentar interpretar esse contexto muito complexo, muito amplo, da questão da bioenergia, da questão da segurança alimentar. E o tema é tão vasto, e quando eu recebi o convite, comecei a pensar como tratar dessa questão. Então, inevitavelmente, temos que fazer algum tipo de seleção analítica e epistemológica. Eu vou, basicamente, discutir, ou tentar discutir com vocês um pouco da questão da bioenergia, pelo enfoque da negociação que está agora se processando em direção a Copenhague no final do ano. Então, a questão da implementação da Convenção das Mudanças Climáticas, e o Brasil é um importante player, um importante ator desse processo, obviamente. Então, quero, antes de mais nada, dizer que é uma simplificação de uma análise extremamente mais ampla, mas vamos ver até que ponto a gente consegue chegar. Eu só queria, inicialmente, dizer que, desde que eu estudei agronomia, na década de 80, na Federal do Rio Grande do Sul, o conhecimento sobre agricultura e sobre produção agrícola evoluiu muito. Hoje é uma preocupação muito mais sistemática com temas de biodiversidade, temas ambientais e de governança. Mas eu tive o privilégio de estudar numa boa escola de agronomia e me lembro das aulas de sociologia rural, onde se discutiam as barreiras para a expansão capitalista no setor agrícola e os impactos da acumulação de capital sobre a reprodução de mão de obra e a geração de oportunidades sociais no campo. E esses são temas importantes, como nós vimos nas mesas anteriores. A expansão da bioenergia tem gerado ganhadores e perdedores de maneira muito dramática. Então, esses conceitos de sociologia rural, além de agronomia, da produção agrícola, são importantes. Eu me formei em 92, e a minha geração de engenheiros agrônomos me formei um pouquinho antes da Rio 92 e do impeachment do Collor, para quem se lembra. A gente teve que se deparar com um mundo em profunda transformação. Saímos da faculdade no bojo da reforma do Estado, com as tensões da redemocratização conservadora e a Conferência Rio 92. Aquilo trazia exigências muito grandes ao exercício da agronomia. Então, sem engenheiro agrônomo, nunca mais seria o mesmo. Eu quero mencionar 3 marcos teóricos conceituais que eu vou necessitar para discutir os prós e contras da produção de biocombustíveis no Brasil. E aqui também um parênteses, a questão da produção alimentar na Europa está num processo de transformação. A política agrícola comum, a reforma da política agrícola comum desde 2003 é um tema extremamente vasto e eu vou me dar o luxo de não tratar disso aqui, tratar de biocombustível e segurança alimentar no Brasil. Então, esses referenciais teóricos que eu preciso são, primeiro, que a produção agroenergética deve ser entendida como parte de um contexto socioeconômico e político muito mais amplo do que simplesmente a região agrícola e a unidade produtiva onde se cultivam certas culturas. É claro que o contexto local é fundamental. Nós vimos quão importante hoje de manhã as questões da exploração, das relações micro são importantes, mas essas relações fazem parte também, têm articulações profundas com contextos mais amplos. Segundo, que as questões tecnológicas e as oportunidades de mercado dependem de conjunturas históricas e configurações geográficas que ligam o local e regional à escala nacional e global. E terceiro, que a resolução de problemas necessariamente passa por uma articulação entre o individual e o coletivo, sociedade, Estado, passado e futuro. E aqui a cana tem um referencial simbólico muito interessante, porque a economia brasileira colonial começou com o pau-brasil e em seguida a cana. E, quer dizer, há 500 anos de experiência de produção de cana no Brasil. A favor dos biocombustíveis, existe toda uma literatura e toda uma política oficial que demonstra as vantagens dos biocombustíveis, mas eu posso também mencionar, já que se encontra presente, a palestra que o professor Ignacy Sachs proferiu em junho de 2005 em Paris. E, basicamente, Sachs menciona 3 pontos fundamentais que oportunizam os biocombustíveis.
o preço do petróleo bastante volátil, incertezas geopolíticas nas áreas produtoras de petróleo e a necessidade de se enfrentar o efeito estufa. A essa altura do evento, não preciso mencionar que o Brasil é um dos principais produtores de alimentos e do mercado global de biocombustíveis. Nós temos aqui solos, água, mão de obra, tecnologia, políticas públicas, capital disponível. Tudo isso cria condições muito propícias. Se nós vimos o texto do Anuário Estatístico de Agroenergia 2009, o que é uma publicação bastante extensa, a visão oficial é que o Brasil tem muito a contribuir, pois possui uma matriz energética com 46% de fontes renováveis. E a média mundial são só 15%. O país possui uma posição de destaque no cenário mundial. Se fizermos uma retrospectiva histórica, nós vamos ver que houve uma evolução da produção de álcool que tem dois fatores fundamentais, quer dizer, variações no preço internacional e altos e baixos da política governamental. Eu tinha aqui um arrazoado da evolução histórica da produção da cana no século XX, começando com a criação do Instituto do Açúcar e do Álcool, mas isso já foi mencionado antes, acho que a gente também não precisa mencionar. Só fazendo referência dessa lua de mel que houve no fim da década de 70, com a criação do Proálcool, e também quando a Petrobras passou a incentivar o uso do álcool como combustível. Inicialmente, os usineiros tinham muita resistência, mas depois que a Petrobras se envolveu, os usineiros passaram a aceitar mais. E aí houve uma crise na década de 80, e o Brasil se tornou o maior importador de etanol entre 89 e 96, com uma venda de carros a álcool muito baixas. Então, eu estou querendo dizer que houve uma oscilação muito grande. E essa oscilação dependeu da oscilação do preço e da própria transformação e crise do Estado brasileiro. E mais recentemente, no governo Lula, com apoio direto, apoio fiscal, taxa sobre a gasolina, novas tecnologias, é uma retomada da produção de biocombustíveis. E agora com um novo personagem que é o biodiesel. Então, essa retrospectiva histórica é importante para entender o momento que nós temos hoje. E se há oportunidades importantes para a produção de biocombustível, se o Brasil tem toda essa vocação, também há uma série de problemas, e nós vimos hoje de manhã exposições muito interessantes mostrando essa problemática. E eu gostaria, então, de discutir, assumir que a gente já sabe bem quais são as vantagens brasileiras em relação ao biocombustível. Eu queria um pouco fazer uma análise dialética do outro lado. E aqui eu vou fazer um diálogo com as apresentações que nós tivemos antes, que me forneceram elementos importantes agora para eu poder teorizar um pouco sobre os prós e contras da produção de biocombustíveis. Eu dividiria essas críticas em duas áreas. Há críticas pontuais ou brandas à questão à produção de biocombustíveis e críticas mais estruturais ou de fundo. E eu quero me dedicar mais a essas críticas estruturais. Em relação aos problemas pontuais, aí se a gente for ver a literatura, e eu me dei o trabalho nas últimas semanas de procurar tudo que eu pude na minha universidade sobre biocombustível no Brasil e no mundo, há uma série de críticas a isso. Primeiro, por exemplo, que há quem diga que a utilização de energia para a produção de biomassa não se justifica, já que é preciso mais energia para produzir do que energia liberada, energia disponibilizada nos biocombustíveis. Essa crítica parece que não se aplica muito ao Brasil, mas mais ao álcool nos Estados Unidos produzido a partir do milho. Quer dizer, a cana brasileira é muito mais eficiente em termos energéticos. Outros estudiosos, como Gianpreto e Miyaumi, chegam a caracterizar os biocombustíveis como uma ilusão, em função dos impactos sobre a biodiversidade, da grande apropriação de biomassa e da elevada demanda de água para a sua produção. Outros pesquisadores afirmam que, ao invés de se plantar e colher biomassa para a produção de combustível, seria melhor utilizar os solos para acumular carbono e, desse modo, evitar diretamente o efeito estufa. No caso brasileiro, esse tipo de críticas tem tido respostas muito contundentes, por exemplo, do professor José Goldenberg, da USP, que tem uma longa tradição como pensador nessa área. Quer dizer, Goldenberg discorda, por exemplo, que os biocombustíveis tenham contribuído para o desmatamento da Amazônia. O professor Goldenberg aceita que o desmatamento é gravíssimo, mas seria mais um problema da expansão da pecuária. Aqui há um problema
a coisa é um pouco mais complicada, porque parece que a pecuária avança para a Amazônia justamente para liberar áreas para a produção de grãos e de biocombustível e de biomassa no centro-oeste, no Cerrado. O Cerrado hoje é um bioma extremamente impactado e agora o impacto cresce para a parte norte do Cerrado. Enfim, há uma série de questões pontuais que criticam a produção de biocombustíveis e as respostas parecem que em grande medida, conseguem contestar essas críticas. Também nós vimos hoje de manhã a questão de problemas respiratórios em crianças e idosos no interior de São Paulo por causa da queima da cana. Mas, como eu disse, eu estou classificando essas como críticas mais pontuais. Eu quero agora tratar, no tempo que me resta, de 4 questões estruturais que eu acho que é importante, e esse evento é o fórum adequado para tratar disso, para que a gente reflita um pouco sobre o futuro do biocombustível. Eu tenho mais ou menos metade do tempo disponível. Em primeiro lugar, e aqui no contexto da Convenção de Mudança do Clima, as mudanças climáticas de origem antropogênica estão historicamente ligadas à expansão e consolidação de uma determinada forma de economia agroindustrial, a qual, como sabemos, promove uma intensificação do uso de combustíveis fósseis e um crescimento exponencial da utilização de recursos naturais. Obviamente que eu estou tratando aqui da expansão capitalista nos últimos 2 séculos no Ocidente e, mais recentemente, ao longo de todo o mundo. Não precisamos revisitar os cálculos científicos, nem os famosos gráficos que mostram a evolução do teor de carbono na atmosfera, porque gente como o vice-presidente Al Gore já demonstrou isso para nós. O que nos interessa aqui, o que me interessa mais especificamente, é que esse tipo de produção, de estrutura produtiva, essa que tem levado à aceleração das mudanças do clima, como parece ser hoje quase consensual entre os cientistas, esse tipo de produção tem sua gênese também ligada à produção de diferenças e injustiças profundas. E hoje nós tivemos vários exemplos nessa manhã. Não podemos nos estender muito, mas cabe registrar que a problemática de mudanças climáticas é uma das mais dramáticas provas de que a sociedade estabelecida nos últimos 2 séculos cria e depende de desigualdades entre grupos sociais e áreas geográficas. Como teorizam os geógrafos, o capitalismo cria um espaço diferenciado e se vale da manutenção de um desenvolvimento desigual. Existe uma disparidade evidente entre produção de problemas globais e generalizados, mas que decorrem de vantagens específicas e que são amealhadas por uma pequena parcela da sociedade. Em última instância, a ação humana sobre o clima é uma demonstração contundente de um processo de injustiça ambiental. O que é injustiça ambiental? Basicamente, as desigualdades sociais se projetam na relação entre sociedade e natureza, criando assimetrias no acesso e no uso dos recursos naturais, assim como na distribuição dos impactos. Isso é a injustiça ambiental. E a problemática do clima, efeito sobre o clima, é um exemplo clássico dessa injustiça ambiental. Mais importante que compreender que a desigualdade marca a origem da mudança climática é compreender que as respostas formuladas até o momento também reproduzem um padrão de assimetria e de verticalização. A grande estratégia dos negociadores internacionais insiste que os países devem continuar sua trajetória de produção e consumo, apenas de uma forma um pouco menos impactante. Quer dizer, há muito pouco questionamento da forma de produção e de consumo. E a pílula, o remédio milagroso para se manter o mundo mais ou menos inalterado, tratando apenas de forma superficial a catástrofe climática que se avizinha, são essas 2 palavrinhas mágicas, adaptação e mitigação. Quer dizer, o mundo deve se adaptar e mitigar esse forno global acendido pelos países industrializados. Os países do Sul devem ajudar a limpar a sujeira produzida no Norte, esse Norte que se valeu da colonização e da exploração do mundo, mas sem se desviar da crescente subordinação à globalização dos mercados. E o Brasil, que é uma das principais economias emergentes do mundo, do Brasil se espera que continue mantendo essa mesma linha de produção. Ora, acho que pode ser rapidamente verificado que mitigação e adaptação não são termos neutros,
mas são conceitos que se alimentam de uma longa história de diferenças e desigualdades. Sendo um pouco mais breve, eu vou pular um pouco aqui. Eu espero publicar esse texto em algum lugar, então, se alguém, por acaso, quiser ler o texto na integralidade, vai ser publicado algum dia. Então, primeiro problema é esse, que a mudança o problema climático tem essa origem na desigualdade mundial, e as respostas a essa problemática também se valem da manutenção dessa desigualdade. Isso parece um pouco abstrato ou teórico, mas acho que isso é o centro de toda a questão. E se a gente vê hoje a discussão que está aconteceu a semana passada em Londres e vai desembocar em Copenhague, isso é muito claro, essa diferença, e que a diplomacia não consegue vencer. Um segundo problema estratégico é que as energias renováveis, que são uma das respostas à problemática do clima, elas estão muito ligadas a um desenvolvimento dito limpo e sustentável. Existe um entusiasmo com as tecnologias verdes, que são defendidas segundo a perspectiva da modernização ecológica. E aqui a relação entre modernização ecológica e conservação do meio ambiente é muito complexa. E, na verdade, é uma mistura de renovação e continuidade. A modernização ecológica se vale de políticas ambientais que incluem incentivos, tarifas verdes, selos, certificados, licenças e comércio de licenças, etc. Inclusive, hoje surge um próprio mercado que há oportunidades de capitalizar em cima da própria conservação ambiental. Se criou um novo espaço de acumulação de capital. Perdão? 5 minutos, dá para concluir. Em termos conceituais, a estratégia da modernização ecológica parte do princípio de que a atividade econômica que gera riscos e causa degradação ambiental, ela pode continuar desde que seja contida através de práticas e tecnologias. Quer dizer, a modernização ecológica serve como estabilizador, ou na literatura francesa, regulador dos impactos negativos da própria expansão capitalista. Exemplo maior desse tipo de postura é o discurso do presidente chinês Hu Jintao na Assembleia das Nações Unidas no mês passado, quando afirmou que a China, que é o maior poluidor do planeta, concorda em cooperar para a resolução dos problemas, mas apenas através da modernização ecológica da sua economia, quer dizer, sem se desviar da trajetória que existe hoje no desenvolvimento chinês. O problema crítico é que esse tipo de postura ignora que as pessoas vivem em um contexto econômico e político específico, que há desigualdades e diferenças concretas que afetam ou não a adoção de determinadas tecnologias. Quer dizer, escassez, abundância, risco não são conceitos absolutos, mas somente fazem sentido em uma situação social e cultural determinada. Então, é muito questionável até que ponto a modernização ecológica pode realmente contribuir para resolver o problema. E aqui, os biocombustíveis, como uma ferramenta central da modernização ecológica, acho que fica muito relativizada a contribuição. Terceiro, e quase chegando no fim, eu acho que cabe perguntar quais são os compromissos de fundo do Estado brasileiro ao incentivar a adoção de energias renováveis. Em nome de que interesses e relações de poder atuam as principais agências estatais? Quer dizer, houve um crescimento exponencial quase da produção de cana de 1,9 milhão de hectares em 75 para 8,9 em 2007. Mas essa estatística não mostra quem ganhou e quem perdeu. E nós vimos hoje de manhã os exemplos de que há muitos perdedores. Quer dizer, nos últimos 20 anos, o Estado brasileiro passou por um processo de ajustes, partindo de uma lógica de intervenção direta para uma situação onde há muito mais espaço para empreendedores privados. Inclusive, o BNDES agora está apoiando o saneamento diretamente, é uma novidade, e apoiando investidores privados. Não tem nada a ver com a nossa discussão hoje, mas o saneamento é um exemplo dessa oportunidade para os investidores privados. Então, é muito curioso que esse processo de liberalização que na América Latina acontece juntamente com um populismo renovado. Quer dizer, no Brasil, o populismo semiliberal do presidente Lula se alimenta e também modifica as práticas populistas de Vargas e JK. Cabe destacar que essa liberalização da economia, na verdade, prejudicou a pauta de exportações brasileiras. Esse ano, depois de 31 anos, o Brasil exporta mais commodities agrícolas do que produtos manufaturados. E estudos da CEPAL mostram que a liberalização aumentou a contribuição de indústrias ambientalmente sensíveis. Ou seja, exporta-se hoje
um percentual de produtos que causam poluição e degradação ambiental e requer menos tecnologia. Quer dizer, uma piora da qualidade das exportações. Então, eu estou questionando até que ponto as políticas do Estado e esse processo de modernização, de dinamização da economia têm contribuído. E aqui eu tenho exemplos que eu não vou tratar, por falta de tempo, de estudos no Piauí que mostram a formação de enclaves econômicos, onde há benefícios a uma pequena parcela da sociedade local, mas efeitos negativos muito mais amplos. Mas hoje de manhã nós vimos exemplos brilhantes disso em São Paulo, que mostram esse problema dos enclaves e de ganhadores e perdedores. Então, por último, por causa dessa racionalidade economicista, da modernização ecológica e dos comprometimentos políticos do Estado, é difícil esperar algo realmente inovador se apostarem todas as fichas em ações pontuais e sem que se enfrente o problema de fundo da sociedade baseado no consumo, no desperdício crescente e num crescimento acelerado. Quer dizer, como se diz hoje, o paradigma do crescimento. Celso Furtado, eu tenho aqui várias citações do Celso Furtado, como ele tratava essas questões da importância de lidar com os padrões de consumo e do fluxo de capital. Isso, para o Celso Furtado, era central na problemática econômica do mundo. E os biocombustíveis, por si só, eles têm uma contribuição limitada. Quer dizer, com todo o milho e a soja do mundo, se todo o milho e a soja fossem empregados como biocombustíveis, somente chegaria a 12% da demanda global de gasolina e 6% da demanda de diesel. Quer dizer, o problema, de fato, não é a forma do biocombustível, a falta de biocombustível, mas a dependência do carro particular, o crescimento acelerado e desigual das grandes áreas urbanas, o consumo de mercadorias com alto valor de mercado, mas questionável valor concreto. E aqui é uma questão particular. Essas políticas de biocombustíveis têm muitas válvulas de escape com ênfase social, como o biodiesel inclui a agricultura familiar na sua expansão. Mas como é que fica a agricultura familiar quando a Petrobras agora descobre cada vez mais reservas de petróleo? Sem uma postura geopolítica mais firme dos países como o Brasil, o Peru, a Bolívia, há o risco de se tornarem algo como uma colônia energética. Quer dizer, não somente com biocombustível, mas também petróleo, carvão, etc. Eu vivo numa cidade, Aberdeen, quem já visitou, sabe que 20% da população trabalha na indústria de petróleo. É como Campos aqui no Rio de Janeiro. E é uma indústria que está absolutamente fadada a desaparecer num futuro muito breve. Já está diminuindo a produção, apesar de que está se usando cada vez mais tecnologia brasileira na produção de petróleo. E eu só quero mencionar que esse tipo de debate que eu estou propondo aqui, esse tipo de análise crítica, é muito difícil também de levantar em Aberdeen, há muito pouco espaço. Vive-se uma ilusão de que esse progresso parece que vai permanecer por muito tempo. Concluindo, então. É óbvio que não adianta apenas criticar, mas é preciso apontar alternativas de curto e longo prazo. É preciso reconhecer que soluções como biocombustíveis podem ter um papel fundamental para se avançar na busca de resposta às mudanças climáticas. Mas isso é importante que se reconheça, desde que adotados como parte de uma estratégia político-econômica que confronte a lógica do crescimento, a qualquer preço, e o foco nos sintomas e não na doença. Como se diz em inglês, o problema é que se fizermos as perguntas erradas, não vamos nunca chegar nas respostas certas. E o jogo de empurra da diplomacia ambiental, como diz que alguém tem que fazer alguma coisa, é preciso pagar para proteger o meio ambiente, mostra como as ações já têm sido muito limitadas. Eu tenho a convicção que a posição brasileira nos fóruns de negociação de mudanças climáticas será tanto mais forte e respeitável, quanto mais igualitário, consequente e criativo for o processo de desenvolvimento nacional. Mas para isso é preciso fazer o dever de casa. E esse dever de casa inclui, como nós vimos hoje de manhã, questões trabalhistas e até mesmo de escravidão no pleno século XXI. Quer dizer, uma produção de biocombustíveis que seja socialmente e ambientalmente consequente. Também ligado à conservação ambiental local e à própria mudança das tecnologias agronômicas que fazem uso intensivo de fertilizantes e agroquímicos. E se eu comecei falando que era agrônomo, eu quero concluir com a minha posição hoje na Escola de Geografia da nossa universidade, dizendo que a questão espacial é fundamental. E, como teorizam os geógrafos críticos, o espaço, na verdade, é a soma das relações pessoais. É no espaço e é nessas relações que formam o espaço
que a mudança, a transformação é possível. Quer dizer, é importante se reconhecer que a política tem um lado ecológico e a ecologia é basicamente política. Esse deve ser o ponto de partida nesse tipo de discussão. E eu, mais uma vez, agradeço. Eu tenho a impressão que eu deixei o tradutor completamente frustrado e li muito rápido. Peço desculpa ao tradutor. E depois a gente discute, então. Muito obrigado. Obrigado, professor Antônio Iores. Foi muito interessante a sua evocação aqui de Celso Furtado, porque em 1974, Celso Furtado publicou o livro O Mito do Desenvolvimento Econômico, ou seja, há 35 anos, dizendo que o padrão de consumo da nossa sociedade é insustentável. Isso ele disse há 35 anos. Imagine agora. Então, com muito mais razão, ele se pronunciaria a respeito. E no seu último livro de peso, foi prêmio Jabuti de 1998, Capitalismo Global, ele ressalta mais uma vez essa questão, chamando a responsabilidade para que nós enfrentemos o problema do meio ambiente. Isso foi em 98, ou seja, o livro foi publicado em 97, há 12 anos, portanto. De modo que isso mostra uma atualidade imensa de Celso Furtado. E quando o professor Antônio Iores se refere às injustiças que são inerentes ao modelo de exploração do petróleo, dos combustíveis fósseis, nós podemos lembrar de inúmeros casos, como, por exemplo, da Nigéria, no delta do Níger, que é um terror de destruição humana e ambiental. E isso, interessante também, a revista The Economist, que não tem nada a ver com a perspectiva ambientalista, pelo contrário, recentemente, há 2 semanas, publicou um artigo falando exatamente da confluência de formas horrorosas associadas ao petróleo, inclusive a existência do que eles chamam waste regimes, ou seja, regimes desagradáveis, que estão ligados exatamente à indústria petrolífera no mundo inteiro. De modo que eu acho que essa contribuição do professor Antônio Iores é um reforço para a avaliação daquilo que ele muito bem lembrou, como sendo a injustiça ambiental. Tenho agora o prazer de passar a palavra, seguindo a ordem, ao doutor Carlos Eduardo Cavalcante, que é diretor do Departamento de Biocombustíveis do BNDES e que vem aqui, inclusive, dentro do espírito de colaboração que existe entre o Centro Internacional Celso Furtado e o BNDES, que acolhe o centro. É muito importante ressaltar isso, o apoio que o BNDES oferece ao Centro Internacional Celso Furtado, e o presidente do BNDES, um pernambucano, Luciano Coutinho, que foi meu aluno, inclusive, é uma pessoa muito atenta às dimensões políticas, sociais do processo de crescimento e desenvolvimento econômico, apesar de ser um economista. Com a palavra, Carlos Eduardo Cavalcante. Bom, obrigado, professor Clóvis, meu primo. Na verdade, eu não sou diretor do banco, sou um pouquinho menos. Sou chefe de departamento aqui, de um departamento que se chama de biocombustíveis. Foi criado, na verdade, no meio de 2007, quer dizer, nós temos pouco mais de 2 anos de existência. E é um departamento que está dentro da área industrial, e ele é derivado de um outro departamento que ficou grande exatamente por conta desse crescimento do assunto biocombustíveis, né? Era o departamento de agroindústria, ele se cindiu em 2, e aí foi criado esse departamento que até o momento se dedica aos projetos dentro do setor sucro energético, sucroalcooleiro, né, para quem conhece melhor. Então, nós, na verdade, vamos fazer uma apresentação aqui bem rápida, e eu vou aproveitar esses 20 minutos, né, que nós temos, para dividir entre um rápido resumo aí do que tem sido o nosso papel nessa frente, né, como um dos pilares, né, da estratégia do governo brasileiro nesse tema, e depois, no final, acrescentar um vídeo que ele é bastante explicativo para as pessoas leigas. Ele talvez seja bastante interessante
no sentido de esclarecer alguns temas e algumas questões que são bastante polêmicas dentro desse contexto dos biocombustíveis. E aí, de novo, vou fazer um parêntese, a gente aqui vai dar um enfoque maior no setor sucroalcooleiro. Tá? Pode passar então, Karina. Bom, a agenda do banco, apesar de nós termos sido criados em 2007, na verdade ela já vinha, né, ela era antecedente, né, ao ano de 2007, dentro de atividade do Departamento de Agroindústria. E, na verdade, o banco ele tem uma preocupação em criar uma agenda bastante abrangente, dada a abrangência do tema, né? Quer dizer, a gente sabe muito bem aqui que quando se fala de biocombustíveis, na verdade, você tem reflexos e impactos muito significativos em vários outros temas. Então, ele é bastante transversal e dentro da atividade do departamento, inclusive, que fica dentro de uma das áreas do BNDES, a gente, né, a nossa equipe que está até aqui presente, a gente procura fazer no dia a dia uma interação bastante frequente, bastante rotineira com outras áreas do banco, né? Na verdade, não dá para carregar, com uma equipe que nós temos, não dá para carregar uma agenda tão abrangente como essa. Então, na verdade, o nosso foco do dia a dia maior passa a ser realmente apoiar os projetos cujo objetivo é o de aumentar a capacidade produtiva dos players, né, na economia brasileira. Aí a gente está falando de economia, da parte de projeto agrícola, projeto industrial, implantação de novas indústrias ou expansão de antigas indústrias, e projetos também de cogeração de energia a partir do bagaço da cana. Esse, particularmente, tem sido um tema bastante frequente, né, nas novas demandas ao BNDES, dado que, agora eu vou falar do ponto de vista financeiro, que é um pouco a nossa área, dado que a geração de energia ela dá um retorno econômico bastante interessante para as empresas. Daí a introdução de projetos de cogeração para você criar aí um terceiro produto dentro das usinas, não só o açúcar e o álcool, como é mais conhecido, mas também a geração de energia, que dá uma rentabilidade maior do que essas duas commodities. A gente tem também uma interação bastante grande com os setores de engenharia e de bens de capital, dado que o Brasil ele detém praticamente toda a tecnologia nesse setor, no que se refere à parte do sucroalcooleiro. Então, os equipamentos do Brasil eles são bastante avançados. A parte de processo que se utiliza na parte de indústria e agrícola é bastante avançada e, de certa forma, o banco ele tem procurado apoiar bastante. Inovação, parte de projetos socioambientais, logística, a parte de consolidação setorial, que a gente tem visto cada vez mais as empresas tendendo a se consolidar, e comércio exterior e internacionalização, é uma agenda super importante para a gente, apesar de não ser uma agenda tão parruda como a daqueles 3 primeiros itens, e eu vou discutir um pouquinho mais de alguns desses aspectos mais à frente. Pode ir. Bom, dada a representatividade da nossa agenda, como vocês puderam ver, era presumível, né, que ao longo do tempo o banco ele fosse apresentar uma performance, uma participação, um papel de interação com o setor crescente. E, de fato, o que esses números aí eles estão em bilhões de dólares, ok? Então, o que vocês podem perceber é que, a partir de 2004, o setor que ele representava uma parcela marginal dentro dos desembolsos do banco, vocês podem observar que, a partir de 2004, foi o ano do advento do carro flex. Portanto, a demanda por etanol ela passou a aumentar consideravelmente e, como um resultado imediato, a gente tem grandes projetos sendo colocados pelas empresas e o banco financiando esses grandes projetos. Como resultado, a gente tem aí um crescimento significativo, chegando ao ano passado, em reais, a um equivalente a 6 bilhões e meio de reais em 2008. Tá? Então, portanto, um crescimento bastante razoável
E o interessante é notar que mesmo num ano como o de 2009, onde a gente atravessou aí praticamente, até bem recentemente, dentro de um cenário de crise, né, mundial e dentro do Brasil, obviamente, você tem aí, ainda no ano de 2009, mesmo com a crise, um crescimento se comparado à performance do ano de 2008. Então, o banco ele mantém a prerrogativa de apoiar o setor com um volume de desembolso significativo, crescendo nominalmente, e, a despeito da crise, ele mantendo o seu compromisso de apoio ao setor. Pode passar, Karina. Volta só 2 slides, por favor. Ali no rodapé está pequeno, mas só para mostrar a vocês, ali eu falei de 6,5 bilhões de reais desembolsados em 2008, e o banco, no que se refere a todo o setor, né, ele tem hoje uma carteira, entre contratos que a gente já tem, enfim, que já foram liberados, a gente tem uma carteira que equivale a quase 28 bilhões de reais, para vocês terem uma ideia de significância, né, desse setor para as atividades do banco como um todo. Pode passar. Em termos percentuais, vocês vão ver também que, apesar, né, do BNDES estar anunciando ano após ano, né, que tem um volume recorde de desembolso, vocês vão ver que o sucro alcooleiro, ele dentro do papel crescente do banco na economia brasileira, ele cresce também percentualmente, e talvez o depoimento aqui para ser dado é de que talvez nenhum outro setor tenha crescido tanto dentro da carteira do BNDES como esse setor. Então, pela mesma razão, a gente pode ver aí que, por conta do advento dos carros flex, o banco ele passa a ter um papel bastante importante junto ao setor. Então, está aí a performance nesses últimos 4 anos. Pode passar. Bom, a agenda socioambiental, falando mais especificamente desse tema, ela é bastante rica e no nosso dia a dia ela está constantemente incorporando novos temas. Então, para que vocês tenham uma rápida ideia do que a gente adota hoje nos nossos projetos que são tratados lá dentro do departamento, o banco ele já tem uma regra, né, um procedimento que é tradicional de exigência de licenças ambientais e certificações por parte das usinas que nós apoiamos. Então, na verdade, nós não podemos, no início do processo de análise de um projeto aqui dentro do banco, não há condições de se avançar com um projeto sem que a empresa nos traga uma licença prévia. E também nós não podemos, mesmo que nós avancemos nesses processos de análise, aprovemos a operação e passemos a um ponto de quase que liberação, nós não podemos, por norma interna, nós não podemos contratar nenhum tipo de projeto para o qual não seja apresentada a licença de instalação. Então, é condição sine qua non, e o banco ele costuma ser bastante rigoroso com relação à apresentação prévia de licenças. Afora isso, talvez alguns não saibam, o banco, ele, há cerca de 3 a 4 meses atrás, dada a relevância desse tema para o BNDES, o banco ele resolveu criar uma área específica para meio ambiente. Então, existe hoje dentro do banco uma área de meio ambiente que será, então, a emissora de políticas ambientais para todas as operações do banco. Antes mesmo que essa área fosse criada, já existiam linhas específicas para projetos ambientais, que nós praticamos em alguns projetos aprovados na nossa carteira. Então, o que a gente procura fazer, dada a característica dos novos projetos do setor sucroalcooleiro e também de alguns projetos mais antigos, que não respeitassem rigorosamente algumas questões, algumas premissas ambientais, era criar algumas linhas de financiamento em condições diferenciadas em relação às linhas tradicionais do banco. Então,
a gente procura fazer fomento constantemente a cada novo projeto apoiado na nossa carteira. A questão social, ela segue a mesma linha, né? Nós fomentamos projetos sociais, eles também contam com taxas incentivadas por parte do BNDES. Temos uma exigência de consultar o cadastro do Ministério do Trabalho, no que se refere a apontamentos de trabalho escravo. Caso eles existam, a gente não tem a permissão de continuar com o processo. E a linha social, na verdade, ela, dentro do nosso departamento, a gente tem um objetivo macro de, para cada crédito direto que a gente dá, a gente procura alocar 1% do valor total. 1% percentualmente pode parecer que não é nada, mas, para vocês terem uma ideia, um financiamento de uma usina hoje, e os valores são bem crescentes, dado que a escala de produção dessas usinas ela é bastante alta, um projeto desse, às vezes, ele pode envolver financiamentos da ordem de 300 milhões de reais. Se essas operações elas forem totalmente diretas, ou seja, o BNDES assumindo o crédito direto para essas empresas, isso aí passa por toda uma política de análise de crédito, e às vezes o banco não pode conceder todo esse crédito diretamente, mas se o crédito for direto, a gente usa como contrapartida a necessidade da empresa aplicar 1% em projeto social. Para vocês terem uma ideia, se um projeto ele tiver um financiamento total de 300 milhões, a gente está falando de 3 milhões de reais. E dadas as características de certos locais onde esses projetos são implantados, 3 milhões de reais são valores que representam um orçamento, às vezes, muito superior ao que determinados municípios têm no seu dia a dia. E uma das preocupações que a gente procura também na implantação de um projeto social é determinar também que esses projetos eles detenham um caráter de permanência desses investimentos e não de volatilidade. Quer dizer, é muito fácil você comprar uma ambulância ou fazer um tipo de apoio que tenha uma temporalidade, mas o nosso objetivo, quando a gente estabelece a necessidade e a obrigatoriedade do projeto social, é trazer a municipalidade para junto do projeto e criar uma discussão sobre o que é a real necessidade daquela localidade acerca de projeto social. Ou seja, a gente procura denotar o caráter de permanência e que traga realmente um impacto positivo para aquela região. Então, nessa parte social, a gente atua nesse tipo de fomento. Inovação, junto com o socioambiental, é um tema bastante caro para o BNDES. Nós temos linhas que são reembolsáveis e linhas que não são reembolsáveis. Ou seja, eu queria fazer um destaque aqui na frente de inovação tecnológica para as linhas do Funtech, que são linhas não reembolsáveis. Esses projetos, nós temos aí dentro do Departamento de Biocombustíveis, projetos que procuram, no final, direta ou indiretamente, promover um uso mais racional de recursos naturais. Então, temos na nossa carteira hoje diversos projetos de inovação tecnológica que procuram atuar dessa maneira. O meio ambiente e a energia renovável, esses dois temas, eles são temas prioritários dentro dessa linha de financiamento do Funtech. Então, uso racional da água, desenvolvimento de espécies de cana ou de biomassa, na qual você tenha um maior aproveitamento energético, desenvolvimento de novas formas de etanol, como a segunda geração, né? O etanol de base celulósica. Enfim, a gente tem uma gama muito diversa de projetos que são apoiados aqui dentro do banco, que procuram a racionalidade na utilização da matéria-prima. Afora isso, a gente está trazendo para dentro da agenda algumas iniciativas que estão em andamento, não somente dentro do BNDES, mas também fora do BNDES. Um dos primeiros trabalhos que a área de meio ambiente está criando
são os guias socioambientais. O setor de biocombustíveis foi o primeiro desses 68 setores que vão ser atendidos, né, com os guias socioambientais, dada a relevância do tema. Então, a área de meio ambiente já nos apresentou uma primeira matriz desse guia. Nós estamos em fase de conclusão, formatação, e a partir daí nós vamos conseguir emitir para os nossos projetos parâmetros ou premissas que nós consideremos na avaliação desses projetos como relevantes. Tudo isso para desenvolver a nossa capacidade de avaliar os projetos do ponto de vista socioambiental. O zoneamento agroecológico da cana, que foi lançado há bem pouco tempo, no mês passado, pelo governo, ele também é um outro instrumento que nós pretendemos trazer para dentro das políticas do banco, ou seja, áreas que não sejam elegíveis dentro do zoneamento não poderão contar com o financiamento do BNDES. E, por fim, também, na parte social, queria destacar o compromisso nacional que foi lançado pelo governo em junho desse ano, também bem recentemente, que no seu lançamento teve mais de 300 signatários. Acho que a Petrobras Biocombustíveis foi uma das empresas que assinou, mas, enfim, ele teve um nível de adesão no lançamento bastante significativo, e o objetivo dele, na verdade, é trazer a melhoria de condições de trabalho dentro da lavoura da cana. Também será incorporado ao nosso guia, ou seja, a empresa que não é signatária, ela tende a não ser elegível para financiamentos do banco. Próximo, por favor. Bom, por fim, eu termino, praticamente termino com esse slide, dizendo que o banco, ele compreensivelmente, nós somos mais conhecidos pelos financiamentos que nós damos aos setores, né, e, em particular, aqui ao setor sucroalcooleiro, mas também nós temos um outro tipo de trabalho que percorre outras frentes. E, na verdade, em 2008, final de 2007 para início de 2008, nós fomos demandados pela Presidência da República para produzir um volume, né, um livro, que deveria ficar preparado antes da Conferência Internacional de Biocombustíveis, que alguns de vocês devem se lembrar, aconteceu no final do ano passado em São Paulo. Ela foi convocada pelo presidente Lula, lá no discurso dele na ONU, e imediatamente ele demandou ao banco preparar um livro que serviria como um instrumento, né, de diálogo internacional, ou seja, uma forma de esclarecimento com base científica, para pessoas leigas e não leigas, para enriquecer um pouco a discussão acerca dos benefícios e pontos que não seriam tão positivos, enfim, pontos mais polêmicos, especificamente em cima da produção do bioetanol e especificamente em cima do bioetanol de cana-de-açúcar. Então, ele, na verdade, ele é uma produção feita a 4 mãos, a 8 mãos, por BNDES, o CGEE, que é os... Arthur, me corrija aí, o que é o CGEE? Que é uma instância dentro do Ministério de Ciências e Tecnologia, a FAO e as instituições bastante importantes e caras ao BNDES. Então, o objetivo é esse, e exatamente em cima da edição do livro, a gente procurou também fazer um filme que estaria muito acoplado ao conteúdo do livro, e que é exatamente o que eu passo aí para terminar, então, a minha participação. Está em constante movimento. Em todo o planeta, a cada dia, novos consumidores vão conquistando novos patamares de conforto e qualidade de vida. O consumo aumenta em todas as camadas sociais. Empresas produzem mais para atender a essa demanda. E o mundo consome cada vez mais energia. Mais energia significa mais petróleo, que acarreta no aumento das emissões de CO2
ameaçando assim todo o planeta. Nos últimos anos, a sociedade moderna se deu conta que nós temos limites no planeta. Temos limites nos materiais que nós usamos, na água que nós dispomos e na energia que nós usamos. Mas tem um fator que nós temos em abundância até hoje, e temos demais, que é a energia solar. Nós temos muita energia solar. Nós temos energia solar principalmente em países como o Brasil. E uma das maneiras de usar essa energia solar é através da fotossíntese, que é esse fenômeno maravilhoso que com luz, com água e com CO2 da atmosfera, a gente produz energia nas plantas. Essa energia pode ser usada de várias maneiras, como alimento e como combustível. É isso que o etanol de cana-de-açúcar faz. Para continuar seguindo adiante, o mundo precisa rever suas matrizes energéticas e encontrar formas sustentáveis de geração. O mundo precisa de energia limpa, abundante e renovável. E o Brasil está na vanguarda mundial deste processo. A experiência brasileira com o uso de álcool, combustível e motores é uma experiência que vem de 1930. Desde 1930, nós utilizamos regularmente álcool na gasolina brasileira. Mas essa experiência foi incrementada a partir dos últimos anos com o Programa Nacional do Álcool. Houve uma grande evolução tecnológica, os motores evoluíram, a tecnologia de produção agrícola e industrial evoluiu e hoje nós estamos produzindo de 7.000 a 8.000 litros de combustível por hectare. É uma eficiência bastante alta. E os motores são os motores melhores que tem no mundo para usar biocombustíveis. São os motores flexíveis. Isso é produzido em mais de 300 unidades produtoras, que abastecem 35.000 postos em todo o Brasil e suprem combustível para uma frota de 30 milhões de automóveis. É um dos maiores programas de energia alternativa do mundo, sem sombra de dúvida. Os biocombustíveis já fazem parte do nosso dia a dia. E o etanol brasileiro de cana é um fato. Tem alta produtividade agrícola, menor custo de produção, tem alto aproveitamento energético e baixo impacto no mercado mundial de alimentos. É muito importante que o etanol combustível seja sustentável. Para isso ele tem que ser, primeiro, competitivo economicamente. Tem que ter um custo de produção que seja, pelo menos, comparável ou inferior ao custo dos combustíveis convencionais. E isso o etanol de cana-de-açúcar consegue ser. Segundo aspecto da sustentabilidade é a questão social. O etanol gera empregos e gera renda. Ele, nesse sentido, é também um combustível sustentável. E no aspecto ambiental, que é tão importante quanto os outros, o etanol é certamente um dos mais sustentáveis combustíveis que nós temos. Ele usa terra, mas em pequena quantidade. Ele não provoca processos erosivos, ele pode ser produzido em condições que se mantém a biodiversidade, com baixo uso de agroquímicos e baixo uso de água. Certamente é uma opção ambientalmente bastante aceitável e que pode ser introduzida em níveis importantes na matriz energética mundial. Graças ao sucesso do etanol, o Brasil reduziu sua dependência em relação ao petróleo e diminuiu os níveis de poluição do ar. Com anos de experiência acumulada, o Brasil está na liderança das pesquisas de novas tecnologias, como o desenvolvimento de novas variedades de cana-de-açúcar, que vão aumentar ainda mais a nossa produtividade e competitividade. O mundo está no meio de uma revolução energética e ela está nascendo bem aqui, das mãos e mentes dos brasileiros. Nesse momento em que a sociedade moderna necessita segurança de suprimento energético, reduzir as emissões de gases que causam mudança climática, nós temos uma alternativa consistente, competitiva, sustentável, que é produzir bioetanol de cana-de-açúcar, como estamos fazendo no Brasil. A constituição de um mercado internacional de etanol, a partir da cana-de-açúcar,
onde países produtores com alta eficiência e os países consumidores com seus mercados que necessitam esse combustível, oferece uma alternativa com vantagens para todos. É assim na América Latina, diversos países, é assim em diversos países da África, que podem vir a produzir biocombustível para seu uso e para uso de outros países do mundo, sem afetar a produção de alimentos, porque é sustentável e porque gasta pouca área. Ou seja, o bioetanol de cana-de-açúcar é uma alternativa consistente para a mudança de uma sociedade baseada em combustíveis fósseis para uma sociedade baseada em energia solar, com benefícios para os países consumidores, para os países que usem essa energia. Esse é o momento da transição. O BNDES faz parte desta mudança e vem financiando grande número de projetos de produção de biocombustíveis. Os recursos do banco para o setor sucro-alcooleiro têm aumentado de modo expressivo nos últimos anos, somando apenas em 2008 mais de 5 bilhões e meio de reais. Para saber mais sobre o bioetanol de cana-de-açúcar, leia Bioetanol, energia para o desenvolvimento sustentável, lançado pelo BNDES. É mais uma maneira de contribuir para o crescimento e o desenvolvimento do Brasil e do mundo. Obrigado. Vamos agora passar para a exposição do terceiro participante da mesa, Dr. João Norberto Nochang, gerente de tecnologia da Petrobras Biocombustível. Pessoal, boa tarde. Eu trago para vocês uma saudação do nosso presidente, Miguel Rosseto. Ele está hoje em Brasília, por isso que eu estou substituindo ele, para o lançamento do B5, que é a obrigatoriedade da adição de 5% de biodiesel ao diesel a partir de janeiro de 2010. Eu confesso para vocês que eu levei um tempo assim olhando para o título da... Eu acho muito bacana assim quando o pessoal consegue estratégia de expansão. Não. A gente juntar meio ambiente, bioenergia, estratégia, política, né? Eu fiquei pensando sobre o título e sobre o que eu ia conversar com vocês aqui hoje, né? Eu acho muito bacana essa coisa assim, conseguir esses títulos assim bonitos, né? E aí eu fiquei pensando, por que eu vou conversar com eles? Eu sou geólogo de formação, eu sou geofísico na Petrobras. Talvez o meu modelo mental não seja tão estruturado quanto o do engenheiro, né? E tanto quanto o pessoal de ciências humanas. Então, eu vou conversar com vocês sobre a experiência que eu tenho com biocombustíveis e vou pedir para vocês me ajudarem a refletir sobre as questões sociais e ambientais e tudo que envolve a produção e uso de biocombustíveis. A minha história com biocombustíveis começa quando era guri pequeno lá em Porto Alegre. A gente fazia guerra de mamona. E aquele troço doía na perna. Uma estilingada de mamona na perna dói. E lá em Porto Alegre, muito mais. No frio fica um vergão. Que, pelo amor de Deus. A minha mãe tinha medo que eu morresse quando mastigasse mamona, né? Que aquilo mata. Né? E também, em janeiro e fevereiro, a gauchada vai toda para a praia. Mas que as praias horrorosas que tem lá no Rio Grande do Sul. E venta, tem um vento nordeste que bate lá, que é um absurdo. Tem que amarrar a cadeirinha, tem que amarrar o guarda-sol para não voar. E isso tudo acabou virando alguma coisa, né? Porque o maior parque eólico que tem na América Latina está lá perto da casa da minha mãe, na casa de praia. É verdade. Que bom, né, que essa coisa a gente está aproveitando hoje. E a gente começou a fazer biodiesel inicialmente com mamona, né?
Mas quando eu era pequeno também em Porto Alegre, eu ia tomar vacina de bonde, né? Um sistema de transporte que a gente abandonou, muito menos poluente, né? Mas eu preferia andar de bonde do que de trólebus, que eu também andei. Porque quando eu era pequeno, para andar de bonde, eu sabia que o bonde ia me levar e me trazer, porque tinha trilho. Cabeça de criança é legal, né? Porque aquilo era seguro para mim. O bonde ia me levar e ia me trazer. Agora, o trólebus eu não sabia para onde é que ia. Eu ia a jogo do Grêmio também, de bonde. Só que quando fazia a curva, acho que ficava metade na curva, porque aquilo era cheio. O bonde, quando andava rápido, o pessoal caía todo. Mas são algumas formas de transporte que a gente foi abandonando ao longo do tempo, né? E que a gente não sabe direito por quê. A gente até começa a pensar, né, que eu não sei por que também que não tem mais metrô no Brasil, né? Mas a gente abandonou o bonde, abandonou o trólebus, né? E são algumas coisas que eu tenho viva na memória, assim, Guerra de Mamona, aquele vento no litoral do Rio Grande do Sul, né? E que tudo virou alguma forma de energia. E a gente está resgatando e criando essas formas de energia para compensar algumas coisas, né? Eu fui ser geofísico na Petrobras e pedi para ir para a Amazônia fazer trabalho de campo. Quem fica 3 anos trabalhando na selva, né, não tem como não despertar para as questões sociais e ambientais, né? Para questões sociais que envolvem quem trabalha no meio da selva, para as questões ambientais que envolvem desmatamento, que envolve, para mim, exploração e produção de petróleo no meio da selva, né? Eu fui gerente de operações geofísicas da Petrobras na Amazônia e a gente começou a diminuir o tamanho de clareira para pousar helicóptero, a melhorar as condições de vida dos trabalhadores que trabalhavam na selva. E não tem como. Quando eu vejo alguém falando de povos da floresta, eu fico meio arrepiado. Porque essa terminologia ninguém usa na Amazônia, né? O que existe são índios e beiradeiros. E o pessoal que mora na cidade. Beiradeiro é o cara que mora na beira do rio. Também, em determinado momento, eu fui ser gerente no Centro de Pesquisa da Petrobras de biotecnologia, tratamentos ambientais e avaliação e monitoramento ambiental. Toda a área de meio ambiente e de biotecnologia da Petrobras. Parte de pesquisa. E nós criamos um grupo, há 10 anos atrás, para trabalhar com sustentabilidade. A gente não sabia nem direito o que era. A gente sabia que ia ser importante um dia, né? E a gente começou a trabalhar com sequestro de carbono. Nossa, o que nós vamos fazer com sequestro de carbono? Essa coisa vai pegar para a Petrobras, a gente sabia, né? Sustentabilidade, sequestro de carbono, a gente sabia que era uma coisa que ia pegar. Mas não sabia direito o que fazer. Então, nós acabamos criando grupos de trabalho, fizemos N pesquisas, vendo como é que se sequestrava carbono através de reflorestamento, né? Mas era uma coisa muito engraçada também, porque ninguém falava de sequestro de carbono no Brasil, e pouca gente falava no mundo. E quando a gente pegava um táxi e ficava discutindo sobre sequestro, vocês tinham que ver a cara do motorista para a gente, achando que a gente era sequestrador, né? Mas isso evoluiu na Petrobras e evoluiu no mundo, né? E hoje as empresas de petróleo, o mundo estão mirando o sequestro de carbono através da injeção de CO2 em reservatórios depletados e outras formas de sequestro de carbono. Em determinado momento, deixei de ser gerente de biotecnologia e fui o primeiro coordenador do Programa de Energias Renováveis da Petrobras. E a gente fez uma coisa bacana, que aí vocês vão me ajudar a refletir depois, quando a gente for debater, que é a gente levar soluções para os problemas dos outros. Como a gente tem solução para o problema dos outros, né? Os nossos são mais difíceis, mas para os outros a gente tem solução. Nós queríamos testar sistemas híbridos, que energias renováveis eles são muito
eles têm as energias renováveis, elas têm questões de viabilidade econômica, muito menos técnica que econômica, né? E quando a gente usa as energias renováveis de maneira complementar, muitas vezes a gente viabiliza elas economicamente. Então, nós escolhemos, para testar um sistema híbrido, a vila de São Tomé, no Pará. Então, nós levamos a uma comunidade que não tinha nenhuma forma de energia, nós levamos energia eólica, energia solar e energia com geradores movidos a biodiesel. Nossa, essa experiência vocês não queiram ter na vida. Porque assim que a gente levou energia, adivinha qual foi a primeira coisa que apareceu? Cerveja, gelada. E aí começou a desagregação social, né? E logo apareceu o quê? Um pastor com microfone. E aí começou a briga, né? Então, a gente na nossa necessidade de testar essas formas de energia de maneira complementar e achando que está fazendo um bem muito grande para uma determinada comunidade, né, nós causamos uma desagregação social que vocês não imaginam, né? Nós tivemos que contratar uma Universidade do Pará para nos ajudar a entender o que aconteceu, a entender aquelas relações todas, né? Porque já surgiu depois um dono do não sei o quê, o pessoal já estava servindo cerveja num painel solar, conseguiram arrancar painel solar e usar de bandeja, né? Já apareceu o dono da energia, né? Então, essa nossa, que a gente estava entendendo que era um grande bem para aquela comunidade, na verdade, a gente causou uma grande desagregação que a gente depois teve que entender e corrigir, contornar. Mas foi uma experiência bem interessante com essa coisa da gente ter soluções para os problemas dos outros e levar alguma forma de energia alternativa, renovável, como a gente queira chamar. Aliás, alternativa é como gostam de chamar energia renováveis, biocombustíveis, quando querem depreciá-los, né? Vocês imaginem como é trabalhar com energias renováveis e biocombustíveis numa empresa de petróleo, né? Numa empresa que descobriu o pré-sal, né? Tem que ter muita vontade. Em determinado momento também, nós criamos uma linha de desenvolvimento de processo de produção de biodiesel. Isso tem 5 ou 6 anos. E foi uma experiência bastante interessante também, porque nós desenvolvemos tecnologia e, em determinado momento, é muito difícil, quando a gente fala de desenvolvimento tecnológico, se eu quisesse ganhar dinheiro hoje, assim, tivesse uma iniciativa privada, é tirar as coisas do laboratório, né? Porque as grandes ideias, né, se elas não forem muito bem trabalhadas, elas acabam ficando no laboratório, não sai. É muito difícil tirar aquele ambiente todo de condições de temperatura, de pressão, etc., controlado de laboratório, e levar para uma escala maior, né? E, em determinado momento, a nossa experiência com biodiesel, ela foi bem sucedida em laboratório, e nós tivemos a necessidade de fazer um scale-up, levar para uma unidade piloto, uma unidade experimental. E aí nós montamos lá em Guamaré, no Rio Grande do Norte, perto da matéria-prima. Biodiesel, 80% do custo está na matéria-prima. Nós construímos uma unidade piloto no Rio Grande do Norte. E nós tivemos que montar toda a cadeia produtiva. E a cadeia produtiva inclui a relação com a agricultura familiar, inclui a relação com os pequenos produtores, né? E foi muito difícil, né? É muito bacana, muito bonito a gente falar de geração de emprego e renda através de biodiesel, mas é difícil, tem que ter muita vontade, tem que ter muita persistência, tem que conhecer os modelos mentais, tem que respeitar a cultura. Não é fácil trabalhar com pequeno agricultor. Vocês imaginem para a Petrobras, né? Quem trabalha para a Petrobras, presta serviço, vende, etc., tem que estar todo
certinho, todo legalizado, etc., né? A gente foi trabalhar com agricultor familiar no Rio Grande do Norte, os caras não sabem nem ler nem escrever. Como é que a gente faz uma relação bacana, transparente, saudável, com gente que não sabe ler nem escrever, e a Petrobras é cheia de regulamentos, de normas, né? Então, nós fomos trabalhar com as cooperativas, para inserir essa agricultura familiar dentro do nosso projeto. E apareceram 5 cooperativas, todas completamente ilegais, cheias de problema, devendo, etc., etc. Tinha uma que estava mais ou menos assim, e a pessoa foi se apresentar para conversar com a gente, se apresentou como dono da cooperativa, né? Aí já acabou com a nossa vontade de trabalhar com ele, porque cooperativa é uma associação de cooperativados. Como é que o cara era dono da cooperativa? Eu estou contando essas histórias e depois tem mais algumas, né, para contar um pouquinho dessa combustíveis para vocês. Em determinado momento, o que a gente entendia que era importante a Petrobras entrar como empresa de energia, não só de petróleo, né, entrar nos biocombustíveis de verdade, a Petrobras acabou criando a Petrobras Biocombustível, né? Hoje nós temos 3 usinas de biodiesel, todas produzindo. Estamos trabalhando com 52 mil famílias, e não é fácil. Nós tivemos que montar todo um jeito de trabalhar, toda uma sistemática de trabalhar, né? Nós estamos fazendo contratos de 5 anos, com os agricultores familiares, possibilitando que eles se planejem, que eles possam pensar mais a longo prazo. Estamos dando assistência técnica, sementes da melhor qualidade, né? E, principalmente, desenvolvendo tecnologia. Eu só tenho 5 minutos, eu tenho tanta história para contar ainda, mas deixa para lá. E hoje nós estamos trabalhando com 52 mil famílias. Nós vamos entrar no negócio do etanol também. Nós vamos entrar de maneira societária, minoritária, né? Mas vamos entrar no negócio do etanol também. Nós temos um planejamento estratégico que de 2009 a 2013 nós vamos investir 2,5 bilhões de dólares em biocombustíveis, 80% em etanol e 20% em biodiesel, já que nós já somos produtores de biodiesel. Eu tenho quanto ao Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel, né, ele foi pensado como um programa de geração de emprego e renda, e geração de emprego e renda para pequeno agricultor. E hoje se produz biodiesel no Brasil, 80% do biodiesel do Brasil é produzido com soja, né? É claro que no sul do Brasil, muito da soja é produzida por pequeno agricultor, alguma coisa no Rio Grande do Sul, alguma coisa no Centro-Oeste, né? Mas é uma coisa que o programa precisa retomar o rumo, né? Já que eu estou participando agora de um grupo de trabalho no Senado para estabelecer um marco regulatório dos biocombustíveis no Brasil. E eu estou achando muito difícil, porque a gente juntar etanol e biodiesel no mesmo marco regulatório, né, vai ser uma ginástica mental assim, muito grande, porque eles têm objetivos diferentes. Um é muito mais de segurança, de diversificação da matriz energética, né, e o outro tem muito a ver com geração de emprego e renda, né. Então, a gente vai ter que pensar muito, ter que ter muita sapiência para fazer isso. E, principalmente, porque eu estou escutando todo o debate em relação à segurança alimentar e segurança energética, né? E eu fico pensando que biodiesel, por exemplo, voltou agora modernamente há 10 anos na Alemanha, por questões sociais também, para se fixar o homem oriental do lado oriental, né? Com a queda do Muro de Berlim, houve uma migração muito grande do pessoal do lado oriental para o lado ocidental, por melhores condições de vida, melhores condições de renda, etc., né?
E no mundo inteiro, o biodiesel é um programa de diversificação de matriz energética, de redução das emissões e, principalmente, de geração de emprego e renda. Então, a gente precisa dar uma corrigida no rumo do nosso biodiesel aqui no Brasil, porque a gente está usando 80% da matéria-prima é soja. Mas tem uma questão também que está ligada à segunda geração dos biocombustíveis. A gente fica discutindo a primeira geração, né, que é nem tão eficiente energeticamente, né, e que a gente e onde o mundo está utilizando terras agriculturáveis, né, mas quando a gente fala de segunda geração de biocombustíveis, todo mundo fala de novos processos de produção, que na verdade são novas matérias-primas, né? Porque o custo dos biocombustíveis, entre 50% e 80%, está no custo da matéria-prima, né? E o que o mundo busca hoje são matérias-primas mais baratas. Então, quando a gente fica falando de segunda geração de biocombustíveis, nós estamos falando de o que nós vamos fazer com novas matérias-primas. Os processos de produção nós vamos encontrar. O desenvolvimento tecnológico vai fazer com que a gente desenvolva novos processos, né, para utilizar essas matérias-primas, resíduos, outros tipos de matéria-prima mais baratos, ambientalmente muito mais sustentáveis, né. Mas começam a aparecer também novas moléculas. Nós estamos aqui falando de etanol e de biodiesel, estamos falando de álcool e de éster, né? Mas logo, logo, nós não vamos estar mais discutindo a segurança alimentar. Se a gente pensar em microalgas, por exemplo, as microalgas, elas por hectare, elas produzem de 30 a 50 vezes mais óleo do que o dendê, que é a oleaginosa que tem a maior quantidade de óleo por hectare, né? Nós temos um projeto desde 2004 que nós estamos investigando o potencial de microalgas para a produção de biocombustíveis. Nós já identificamos algas comercialmente, microalgas que ficam comercialmente viáveis. Nós vamos começar uma planta piloto, acabou meu tempo, uma planta piloto no Rio Grande do Norte agora. Mas as microalgas, elas têm assim, tem microalga que produz óleo, que pode fazer éster, biodiesel. Tem microalga que produz etanol. Tem microalga que produz hidrocarboneto, né? Então, eu não acho que a discussão no futuro vai passar por segurança alimentar quando a gente falar de biocombustíveis. Existe um potencial enorme que não está na terra, que está na água, que está no mar, que está em outras matérias-primas, que estão nos resíduos, dos resíduos do processo de produção, né? Então, hoje é muito importante a gente discutir segurança energética e segurança alimentar. Mas, no futuro, com certeza, nós vamos estar tratando dessas novas moléculas, desses novos combustíveis. A gente tem pouco tempo para conversar sobre isso, mas essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês, assim, e vocês me ajudassem, com toda essa experiência que eu contei para vocês, daqui a pouco a gente discutir e pensar, né, sobre estratégias e políticas ambientais ligadas à biomassa. Obrigado. Obrigado, doutor João Norberto. Agora vamos passar para perguntas. Eu gostaria de lembrar, finalmente, aqui se falou da segurança alimentar, porque, por enquanto, só se falou de segurança energética. E, no meu entender, a segurança energética não está ameaçada, porque nós temos o sol. O vídeo muito bem mostrou aí, o sol abundante, ilimitado, infinito. Não é problema, nós temos uma fonte segura, eterna, de energia, que é o sol. O problema é só usar a cabeça e abandonar projetos mirabolantes para viver uma era de energia solar. O que nós não temos garantida é a segurança alimentar. Essa está ameaçada, inclusive, porque se você só tem uma certa quantidade de terra e aumenta a produção agrícola para combustíveis, evidentemente que menos terra ficará para a produção de alimentos. Não há como fugir
desse dado. Esse é um dado físico. Não há mágica que nos faça escapar dessa determinação. Infelizmente, é assim. O mundo é assim. Sol abundante, energia ilimitada. Comida dependendo da terra. E a terra só tem uma, que é ou para alimentos ou para combustíveis. Se é mais para combustível, fica menos para alimentos. Vamos passar agora às perguntas. Já vi uma mão levantada ali. Boa tarde à mesa. Meu nome é Júlio César, sou formado em Relações Internacionais. Acho que o pessoal que já conhece, eu já havia feito uma pergunta ontem e eu não consegui alcançar, né, a resposta. Eu espero que, hoje, após essas apresentações, eu fiquei um pouco mais feliz em relação ao que eu havia questionado, que foi... sempre houve os contras e os prós de toda a matriz energética, em qualquer lugar do mundo. E os biocombustíveis, quando surgiram como esperança ao petróleo, a matriz energética calcada nos hidrocarbonetos pesados, né, ela veio cheia de elogios. A partir do momento em que ela se tornou uma questão mais política do que propriamente técnica, e ela se inseriu no quadro econômico, veio a crítica em massa em cima dela. E, dessa forma, a gente não consegue, pelo menos através das leituras disponíveis e de toda a discussão no âmbito político e econômico, hoje no Brasil e no mundo, a gente não consegue observar o que de real os biocombustíveis podem trazer para a gente, em termos de eficiência energética, em contraposição ao que o petróleo não traz em termos de eficiência ambiental, energética e tudo mais. Conforme a apresentação do vídeo, e eu fiquei até surpreso, né, o etanol de cana não demanda muita quantidade de terra. Eu gostaria muito de acreditar nisso, apesar de ser um defensor dos biocombustíveis, eu gostaria muito de acreditar nisso, né? E eu queria, então, dessa forma, pedir ao professor Carlos Eduardo para que ele, se ele pudesse explicar um pouco mais isso, né? Esse ponto de vista que foi abordado no vídeo em relação ao livro. E eu gostaria de acrescentar, se me permite, ao João Norberto, quando o senhor falou da questão de que conseguimos englobar em um título vários assuntos políticos, econômicos, estratégicos, energéticos e alimentares, né? E aí a cabeça de um geofísico ou de um engenheiro, né, não seria suficiente para falar sobre isso tudo. Eu diria que eu acho que precisa se incorporar um pouco mais da globalização dentro dos processos econômicos e políticos, propriamente dito, porque muito do que está sendo discutido hoje perpassa pelo âmbito internacional. Inclusive, eu tenho um colega aqui que também é formado em Relações Internacionais, acabei de descobrir hoje, e a gente busca essa inserção e a gente não consegue, a gente se sente limitado. E, ao mesmo tempo, eu vejo uma demanda clara, como o senhor acabou de falar, né, de uma análise mais precisa política e econômica desses temas. Então, acho que assim fica uma crítica, não a você, mas uma crítica ao todo o processo de desenvolvimento econômico e político que hoje em dia se tem presente. Obrigado. Boa tarde a todos. O meu nome é Marlos, sou estudante do curso de Engenharia Agrícola e Ambiental da Universidade Federal Fluminense. E a minha pergunta é direta ao Dr. Carlos Eduardo Cavalcante, porque eu gostaria que o senhor me esclarecesse como é feito esse 1% de financiamento para o projeto social e se existe algum tipo de fiscalização e como é feita essa fiscalização desse 1% de financiamento para esse projeto. Minha pergunta, ela vai para o João Norberto. Imaginamos assim, minha questão é, imaginamos que a alga, e vamos dizer, no caso do biodiesel, a alga de, vamos dizer, biodiesel segunda geração, cumpra suas expectativas. Tá? Nesse caso, como fica, então, a perna mais inclusão social do PNPB? Ela fica aí, ou, vamos dizer, o PNPB com a agricultura familiar fica ao lado residual da política da PBio, ou como integrar um pouco essas questões, porque, de um lado, você tem um arcabouço, vamos dizer, institucional, que coloca essa questão mais nitidamente, e aí como articular isso com, vamos dizer, expectativa de algo com rendimento, vamos dizer, 8, 10 vezes ou 15 vezes mais do que Dendê por hectares. Então,
Como é que vocês articulam essas questões? 3 perguntas, então, relacionado à exposição de João Norberto, né? Em relação ao biodiesel, fundamentalmente, né? Estamos celebrando hoje o B5, não é isso? Que é uma aceleração em relação ao que era previsto inicialmente, né? E isso acontece no momento em que cada vez mais claro que a agricultura familiar não está sendo a base de apoio deste programa. Então, me parece curioso isso, que você tem uma aceleração de investimentos, uma capacidade industrial enorme em relação a um programa que é para emprego de renda basicamente mobilizado em torno da produção de agricultura familiar, que não representa isso, e que está se criando um fait accompli por um grupo industrial em torno do biodiesel, que faz com que, fatalmente, para ter B5, ele vai ter que ser fornecido em escala e vai reforçar a base de soja do biodiesel. Então, eu vejo com muito pessimismo o futuro, mesmo que o Petrobras está fazendo todo este trabalho que você fala. O segundo ponto, sobre celulose. Eu acho que você está certo, em princípio, sobre que é uma questão de novas matérias-primas. Deveria ser, mas você tem um enorme investimento fixo em torno de produtos, cana e de soja no lado de biodiesel, e um aumento, estamos falando de 40 projetos por ano, continuamente. Então, eu acho que, e eu vejo isso um pouco na literatura, que, de fato, uma das estratégias vai ser aplicar o celulose a estas matérias-primas, porque senão vai liquidar todo este enorme investimento de todos os sectores econômicos que a gente está vendo. Então, vai reforçar as matérias-primas que temos com mais eficiência. Eu acho que este é mais o que está acontecendo. E estas coisas de alga são daqui para 20 anos, talvez. Mas vai requer um outro grupo de forças econômicas que vai se basear neste interesse para promover isso. Isso não existe no momento. Terceiro ponto, que é uma pergunta, puramente uma pergunta, né? Estava lendo que tecnicamente, você pode criar biodiesel de cana. Você tem investimentos. Se este é verdade, eu posso prever também uma absorção do biodiesel dentro da própria bioetanol, que faria sentido do ponto de vista dos grandes investimentos no sector. Aí concentraria tudo em torno da cana. Bom, eu queria... Ninguém falou praticamente com o professor Antônio Ares. Eu gostei muito da sua apresentação e a questão da injustiça ambiental foi tão bem colocada, a questão territorial. Meus parabéns. Olha, professor João Norberto, gostei muito da sua apresentação, inclusive bem humorada, né? E uma questão que me chamou a atenção, primeiro, nesse trabalho com biocombustível, ontem, como o professor John, falamos muito sobre o fracasso do programa de biocombustíveis em plano nacional com o Mamona e da sua necessidade de reformulação. Eu vejo ele mais como fracassado, outros não. Você fala de um caso de um investimento muito sério, né? De trabalho duro. Eu queria, se você pudesse dar dados sobre, vamos dizer, produtividade, resultados disso, que eu me interessei muito. Pensando no futuro da questão das águas, então se torna cada vez mais estratégico a questão da soberania sobre o mar continental, plataforma e etc., que é um tema que nós não estamos discutindo muito, mas que é super sério para o Brasil, assim como segurança dos nossos mares e fronteiras. Isso parece um tema assim meio, né? Mas ele é de segurança nacional, mas ele é estratégico. No Brasil, a gente não tem discutido isso muito. Professor, doutor João Eduardo, né? Não, Carlos Eduardo. Carlos Sem Eduardo. professor. Sem Carlos professor? Eduardo. Carlos Eduardo. Com todo o respeito que eu tenho para o BNDES, pelo trabalho que vocês fazem, eu achei que a palestra
do senhor perante o que já havia sido colocado na mesa da manhã, a despeito do trabalho do BNDES, que é tão importante como instituição de desenvolvimento do país, pelo tudo que foi colocado sobre questões de trabalho, questões ambientais da cana, a palestra anterior do professor Jores, a palestra da professora Moraes, o do professor Novaes, que mostram as questões do trabalho degradante, independente do respeito das condições de trabalho na cana, da legislação, etc., ficou meio deslocado. Entende? A questão, eu acho que precisa se não só falar das questões dos marcos, etc., mas pensar mais além adiante do que, vamos dizer, dos compromissos, avançar mais, porque colocar os compromissos formais talvez nem sempre seja o suficiente para que a gente atinja um patamar realmente de equidade dentro desta, vamos dizer, dentro deste segmento sucroalcooleiro no Brasil. A gente conhece a tradição dele. Só isso. O nosso colega ali de Relações Internacionais que questionou, acho que a questão central, justamente, até que ponto os biocombustíveis podem contribuir ou não. Eu só queria mencionar duas coisas. E infelizmente, o tempo é muito curto. Eu tentei começar pelo lado mais macro do desenvolvimento e depois as questões de justiça, mas que, para mim, acho importante, como ele já tinha mencionado. Eu acho que existe um paradoxo fundamental na medida que se criam novos e novos mecanismos aparentemente políticos de participação popular, de inclusão social, etc. Há uma formalidade política, na verdade, isso leva a um esvaziamento político, em termos de política efetiva, de participação, de decisão. Quer dizer, é um paradoxo. Esse paradoxo nós, da academia, temos que lidar, temos que entender. Mas, para mim, esse paradoxo é muito claro. Quer dizer, quanto mais se fala de inclusão, de participação social, de socioeconomia, há um esvaziamento político concreto. E, no caso, ele pergunta o que os biocombustíveis têm a trazer para a gente. Eu copiei a frase. Aqui que está o problema. Quem é a gente? Não existe a gente. A sociedade não existe sociedade monolítica. Existe grupos, existe classes, da maneira que quiser analisar. E eu acho que as palestras de hoje de manhã ilustraram brilhantemente que a gente, tem uma parte da gente que está ganhando muito, tem uma parte da gente que está perdendo, e esse processo continua de maneira de aumentar o hiato. Por favor, muito obrigado. Bom, sobre microalgas e agricultura familiar, tudo acontece no seu tempo, né? O que a gente está fazendo de investimento em desenvolvimento tecnológico, prestando assistência para a pequena agricultura, a gente acredita que vai dar resultado em 3, 4 anos. A gente quer dobrar a produção e a produtividade no semiárido de mamona, girassol, e tem como fazer isso. Já, a história da soja, a soja tem 90 anos de história como cultura, né? A cana tem 400 anos de história. Nunca ninguém investiu na produtividade, na produção de mamona, de girassol. É o que a gente está fazendo hoje, né? Vai levar um tempo. As outras matérias-primas vão entrar nos processos de produção de biocombustíveis. A gente não sabe como. Eu dei um exemplo da microalga, que tem um potencial enorme. A gente conhece hoje 10% das espécies de microalga que existem no mundo, né? Tem um potencial enorme. Assim como a microalga, vão aparecer outras matérias-primas. Mas tudo vai acontecer no seu tempo. E a gente entende que o futuro do biodiesel está na diversificação de matéria-prima, né? A soja tem 18% de óleo na semente. Mamona tem 48%. E a gente está falando de uma cultura que tem 90 anos, né? E culturas como mamona e girassol nunca se investiu de maneira em tecnologia, desenvolvimento tecnológico, em assistência técnica para o pequeno agricultor. Então, não existe esse fracasso que estão se falando. Na verdade, essas coisas levam tempo. A Petrobras, durante 15 anos, pagou a conta do Proálcool, né? E isso ninguém fala. A conta está lá, né? São bilhões de reais, né, que a Petrobras comprava álcool mais caro e vendia mais barato, né? E se investiu e esse programa acabou dando certo. E ninguém lembra dessa conta, né? Então, dizer que biodiesel, que agricultura familiar,
é um fracasso, é uma forma muito primária de se enxergar um programa que recém está começando, começou em 2008. Esse programa começou agora, ontem. E se já tem essa produção toda, é que foi muito bem pensado, né? Se está beneficiando determinados grupos econômicos, como todo programa sempre beneficiou na história do homem, né? Agora, cabe a quem pode e a quem tem juízo, né, de fomentar a agricultura familiar, investir em tecnologia para gerar emprego e renda e fazer da maneira certa. Nós estamos hoje com 52 mil famílias no semiárido, né? Isso não é fracasso de programa, isso não é um programa fracassado, e isso é só a Petrobras. Todos os produtores de biodiesel têm o selo combustível social. Então, pelo menos 10% da matéria-prima deles está vindo da agricultura familiar. Então, tem muita coisa ainda para ser feita, um programa que tem 2 anos de vida. Há 2 anos é obrigatória a adição de biodiesel ao diesel. Eu queria lembrar para vocês também, quando a gente fala de política estratégica ambiental, que hoje quase não existe mais combustível puro no mundo. Tudo é mistura, né? A nossa gasolina é uma mistura de álcool com gasolina. O diesel é uma mistura de biodiesel com diesel, né? Então, quando a gente está falando de matérias-primas, elas serão complementares, assim como os combustíveis hoje já são complementares, né? Quando a gente está falando de eficiência energética e está falando de redução de emissões. Bom, são 3 comentários rápidos aqui. Eu acho o seguinte, primeiro para frente. Pode parecer a princípio que o nosso papel está um pouco deslocado, mas eu acho que concordo um pouco com você, com o que você falou. De fato, é muito complicado você reverter uma situação de um setor, né, onde as melhores práticas são notoriamente deslocadas um pouco do mundo de uma boa parte das empresas. Mas eu acho que o banco ele tem, sim, procurado induzir um movimento para as boas práticas, inclusive socioambientais, né? A questão de inovação é um desafio, né? Dado que você tem hoje, a competitividade ela está no Brasil, na medida em que a gente tem o clima, né, que o professor falou, a gente tem a matéria-prima, né, em boa parte, mas a gente precisa manter o padrão de competitividade brasileiro indo para novas tecnologias. Eu acho que o Brasil está fazendo isso, como vários países no mundo estão fazendo, né? Essa é uma luta que não passa só aqui pela frente do Brasil, né? Você tem Estados Unidos investindo pesadamente, né, em etanol celulósico, você tem na Europa grandes empresas, grandes grupos investindo em novas rotas de enzimas, enfim, que possam trazer novos produtos, né, com melhor aproveitamento da biomassa, né? Então, eu acho que na frente tecnológica a gente está dando a nossa contribuição, ainda que ela possa parecer pequena para os padrões de BNDES, né? Você pegar dentro do Brasil, a Petrobras, ela investe pesadamente em tecnologia, né? Muito mais do que o BNDES aplica em linhas de financiamento. Mas é um trabalho multifacetado e eu acho que o Brasil está procurando fazer também esse dever de casa, né? Tem recursos da FINEP, do Ministério de Ciências e Tecnologia, que estão voltados para essa parte. Na parte socioambiental, concordo, o financiamento do BNDES não é uma panaceia. Não é financiando um projeto lá em Goiás ou em Mato Grosso que eu vou mudar a cara daquela região em todas as suas características, né? Mas o que eu digo, né, e aí eu volto à palestra, né, é que com a pujança do financiamento que o banco tem demonstrado para esse setor ao longo dos últimos anos, né, principalmente, que é possível começar, e isso, na verdade, esse amadurecimento ele vem à medida em que a gente vai se afinando nos financiamentos ao setor que a gente está conhecendo, né? Lembra que a gente está com 2 anos e meio aí de trabalho, né? Então, eu acho que o banco deve, e esse é o papel de um agente público, ele deve traduzir essa pujança do financiamento, que foi aqui mostrada, exigindo como contrapartida as melhores práticas sociais e ambientais. E é isso que a gente está procurando fazer. Então, a gente não tinha nem a percepção no início do nosso trabalho
sobre a questão de como a gente poderia exigir contrapartida social. Hoje a gente já sabe que com um percentual, ainda que possa parecer ínfimo, né, mas de 1%, a gente consegue obter resultados interessantes a nível social. Algumas empresas preocupadas, desde o seu nascimento, né, estou falando aí mais dos novos projetos, não das antigas empresas, mas algumas empresas que vêm surgindo, elas estão preocupadas já com a questão ambiental, desde o seu nascimento. Então, por que a gente não pode exigir um projeto ambiental, né, que rebata numa contrapartida positiva, né, do ponto de vista ambiental? Então, a gente está procurando verificar os potenciais elementos de contrapartida e aplicar eles no financiamento. É óbvio que, em alguns projetos, esse vai ser um trabalho mais penoso. É óbvio que nem todas as empresas entendem essa necessidade ou têm essa leitura da mesma forma. Tem empresas que recebem isso de uma forma mais positiva. Mas a gente está procurando fazer exercitar a nossa contrapartida. E esse é um trabalho que certamente vai apresentar resultado ao longo do tempo, mas que realmente ele parece hoje, de fato, bastante tímido. Mas ele está sendo feito. Tá? Na questão de como que a gente examina, né, vamos dizer, eu falei 1%, quando a gente faz um contrato de financiamento, a gente aloca esse valor financiado em várias subparcelas, o crédito, né, respondendo à tua pergunta. Então, tem uma parte do projeto que vai ser dedicado ao projeto agrícola, outro que vai ser a instalação da indústria. Né? Aí você tem compra de máquinas, obras civis, enfim, instalações. Tem uma parte que vai lá para a compra dos elementos de cogeração, que é a parte da caldeira, da turbina, todo o projeto de cogeração. E, igualmente, tem o projeto social. Então, quando a gente fecha um contrato com uma determinada empresa, essas condições do contrato vão estar consagradas em parcelas do contrato ou subcréditos. E aí a tua pergunta ela é respondida da seguinte maneira: ao longo a partir do momento em que eu contrato a operação, libero para a empresa, é factível pensar que ao longo do tempo eu vou acompanhar a aplicação daqueles recursos. E é assim que a gente faz também para o subcrédito social. Então, da mesma forma que depois de um determinado período eu vou lá no local do projeto para verificar que aquela usina foi instalada com aquela finalidade, de acordo com aquela licença de instalação que ele me colocou, com aqueles equipamentos, com aquelas edificações, eu vou igualmente aferir se ele praticou o projeto social que estava inicialmente esboçado, lá na hora da aprovação da operação. Então, o grupo de acompanhamento, como a gente chama, né, que audita esses números, ele periodicamente, e aqui no banco, para as operações contratadas, a gente tem uma periodicidade de fazer isso 2 vezes ao ano, né? Quando a operação está em fase de liberação de recursos e quando a operação está em fase de amortização, quando se já liberou todo o recurso, a gente faz esse acompanhamento 1 vez por ano, para ver se, de fato, a empresa cumpriu aqueles objetivos do projeto. Tá? Conseguiu entender? Tá? Então, o projeto social ele segue rigorosamente a mesma cartilha dos outros projetos que a empresa coloca para o banco. E isso não é só no setor sucroalcooleiro, isso é em qualquer projeto do banco. E com relação à questão da ocupação de área, quando a gente fala que a área dedicada à cana, ela ao etanol, ela é relativamente pequena, né? Vamos lembrar o seguinte: a gente tem aí no Brasil hoje, posso estar errado por pouco, mas vamos dizer assim, o Brasil hoje, a cultura da cana ela tem 10 milhões de hectares, a grosso modo. Só que vocês têm que lembrar que metade dessa produção do Brasil hoje é dedicada a etanol e metade à cana, né? Vamos fazer uma simplificação aqui. Metade é dedicada a açúcar e metade a etanol. Então, esse biocombustível chamado etanol, ele equivale a 5 milhões de hectares. Vocês sabem quanto que o Brasil tem de área dedicada à pastagem? São 200 milhões de hectares. 200 milhões de hectares para pastagens, né? E, se eu não estiver enganado, em sua boa parte, cultura extensiva, né? Gado no campo
com uma ocupação super diluída, e a cana ela ocupa 10 milhões de hectares, sendo 5 milhões para o etanol. Em São Paulo, a gente pôde atestar, né, na ocupação da lavoura da cana em São Paulo, já estou acabando, professor, pode ficar tranquilo. A cultura da cana avançou e, de certa forma, ocupou, né, aquilo que era a terra dedicada à pecuária extensiva, sem nenhum grande impacto. Então, eu diria que, quando, principalmente o professor Horta, no depoimento que ele deu no vídeo, ele fala que a cultura ocupa pouca terra, a gente pode partir da premissa de que, de fato, a cana, ao longo desses últimos tempos, né, ao longo das últimas décadas, ela também passou por um processo de desenvolvimento agrícola, né, de pesquisa agrícola, que tornou a produtividade no campo muito alta, né? Ele falou aí em 7 mil, 8 mil toneladas por hectare. O Brasil, ele avançou bastante nesse rendimento agrícola graças à pesquisa, né? Quando você aumenta a produtividade agrícola, de certa forma, você está mitigando, né, ou reduzindo essa velocidade de avanço por novas fronteiras de cana, porque você vai ter um maior rendimento por hectare. E o banco, nesse particular, apoia muito esses projetos de desenvolvimento. Um dos projetos que a gente apoia, na parte de inovação, é exatamente para pesquisas, né, para o desenvolvimento genético de novas espécies de cana que tenham uma maior quantidade de biomassa. Então, a gente acredita que essa frente de pesquisa e desenvolvimento, associada com outras que são feitas pela Embrapa, enfim, por empresas do setor privado, e por outras entidades, levem a um rendimento agrícola maior, muito embora o Brasil já esteja num patamar considerado satisfatório, e que já nos deixam tranquilos em relação ao avanço da cultura da cana, que de forma alguma representam uma parcela significativa do estoque agrícola brasileiro. Ok? Acho que é isso. Bom, nós estamos já no limite mesmo do tempo, às 17h30, inicia-se a conferência magna do professor Inácio Sachs, agora 15 minutos para o café. Muito obrigado.